Oi, gente, oi, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, conforme prometido ontem, né? Vou compartilhar o meu devocional com vocês. E é assim mesmo, sem maquiagem, sem filtro, do jeitinho que eu sou, do jeitinho que Deus me fez. Aqui a gente acorda cedo. 6 horas da manhã já levanto os meninos, damos café da manhã, levamos lá fora, né, onde passa o ônibus da prefeitura que os leva para a escola. Já dei comida para as galinhas, já botei comida no fogo, já botei roupa para lavar, já lavei um pouco a varanda ali na parte que os pintinhos fizeram suas necessidades, né? Porque andaram vindo aqui, choveu, os pássaros estão felizes, a terra também, tá todo mundo feliz. E eu vou estar aqui trazendo uma palavra, né? Compartilhando o meu devocional, vou fazer junto com vocês, né? E hoje a gente vai estar falando sobre compaixão na prática. Colossenses 3, 12 ao 14, que diz assim, ó: tudo em nome de Jesus, vestivos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tem queixa contra o outro, da maneira como Cristo vos perdoa, assim também fazei-o vós. E sobre todas essas coisas, vestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Então, vamos ler aqui o texto de estudo e depois eu vou comentar. E aí vocês também podem colocar aí o que vocês acharem de comentários, né? Sobre esse assunto. Compaixão na prática. Foi destacado o versículo 12, que diz assim: visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão. Construir bancos não é o trabalho de James Warren, mas ele começou a construí-los ao notar uma mulher sentada no chão esperando o ônibus. Isso é indigno, preocupou-se. Assim, aos 28 anos, ele encontrou algumas madeiras, construiu um banco e o colocou no ponto do ônibus, o qual foi rapidamente utilizado. Percebendo que muitos dos pontos de ônibus em sua cidade não tinham assentos, fez outro banco e depois vários outros, escrevendo "Seja gentil" em cada um deles. Seu objetivo: tornar a vida das pessoas um pouco melhor da maneira que pudesse, disse ele. Compaixão é outra maneira de descrever tal ação. Jesus tinha compaixão, um sentimento tão forte que nos leva a agir para suprir as necessidades do outro. Quando multidões de pessoas desesperadas seguiam Jesus, ele teve compaixão dela, pois era como ovelha sem pastor. Marcos 6,34. Transformou a sua compaixão em ação ao curar as enfermidades delas. Mateus 14,14. Paulo, em Colossenses 3,12, insta-nos a nos revestirmos de compaixão. Quais os benefícios? Warren responde: a compaixão me preenche, é o ar que me move. Ao nosso redor há necessidades e Deus as trará à nossa atenção. Essas necessidades podem nos motivar a praticar a compaixão e isso encorajará outros ao demonstrarmos a eles o amor de Cristo.
Nós temos várias formas de demonstrar o amor de Cristo e o próprio Cristo através das nossas atitudes. E uma delas é essa, de exercer a compaixão. Né? Outro dia, eu e meu esposo, a gente estava conversando. Às vezes, a gente passa ali na estrada e a gente não se toca de tipo assim... alguém, ele comentou que alguém... Um senhor, né, perguntou, você tá indo para lá, não sei o quê? Ele falou, não, vou entrar aqui. E aí depois que ele, então tá bom, deixa. Aí ele pegou, entrou aqui, e depois aquilo pesou na consciência dele, que ele pensou, cara, que me custava falar, o senhor tá indo para onde? Entra aí que eu vou te deixar, entendeu? E às vezes a gente, sem perceber, Deus dá as oportunidades para a gente servir o outro e a gente tem uma certa dificuldade de fazer isso automaticamente, mas a gente pode se trabalhar para a gente fazer isso. Então, hoje em dia, a gente presta bastante atenção. Toda vez que a gente vai lá na cidade, a gente presta atenção para a gente poder servir o outro, porque é importante, né? Esses dias a jovem aqui do vizinho estava vindo a pé da escola e aí eu ofereci carona. Ela falou, quero não. Então eu deixei para lá, mas eu fiz a minha parte, né? A gente precisa entender as possibilidades que o Senhor cria na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa exercer essa compaixão. E às vezes a gente exerce compaixão com os de fora e esquece de exercer com os de dentro. Você conhece alguém assim? Um marido assim, uma esposa assim, que serve todo mundo, para todo mundo, faz as coisas assim com a maior, todo mundo fala, nossa, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa, mas dentro de casa tem dificuldade de servir? E o primeiro lugar que a gente precisa servir é aqui, na nossa casa, porque é o primeiro ministério que Deus nos deu. É aos nossos filhos, os nossos esposos, nossos maridos, nossas esposas. Nós precisamos olhar para aqueles que estão do nosso lado, independente dos momentos bons, momentos ruins, né? E hoje a reflexão é que nós devemos exercer a compaixão como a gente quer que o Senhor seja que tenha compaixão de nós. Jesus, ele sempre teve compaixão. Você vê, quando o homem gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E lá o povo, cala sua boca, para de importunar o mestre, fica quieto. Ou seja, se recolha a sua insignificância. Ele foi persistente, continuou falando, Jesus, filho, olha, chega, eu me arrepio, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que aconteceu? Jesus olhou para ele. E ele, pela sua persistência, foi curado, foi salvo. Foi salvo. Então, nós devemos exercer a compaixão, porque as pessoas nem sempre vão ouvir a gente falar da palavra de Deus, mas elas vão ler Cristo na minha e na sua atitude. Então, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. Nós precisamos ser a imagem de Cristo. Porque quando a gente fala que a gente é cristão, nós somos miniaturas de Cristo. Ou seja, precisamos pedir, Senhor, em meu lugar, se o Senhor estivesse em meu lugar, o que Jesus faria em meu lugar? E a gente tomar as nossas atitudes. Então, seja na fila do mercado, se você vê uma pessoa idosa que está com poucas coisas, ou até mais, mas se você tem um tempo mais disponível, deixa passar na frente. São pequenos detalhes, né? Às vezes você vê alguém passando um perrengue, tendo que devolver várias coisas no carrinho. Se você tiver condições financeiras, se toca, fala, eu já fiz isso. Que pudera eu que tivesse condições financeiras hoje, porque a gente se mudou para cá, tá? Eu e meu marido desempregado por ordem de Deus, mas Deus vai prover. Se Ele ordenou a gente vir para essa terra, Ele vai prover,
né? Ele vai abrir portas no tempo certo, tudo na hora certa. Mas Deus tem provido e não tem nos faltado nada. Mas que fácil não é, né? Você largar 2 empregos de prefeitura, seu marido largar outro, uma vida estabilizada no Rio de Janeiro, com apartamento, com tudo, e você obedecer a Deus. Mas na obediência há o quê? A bênção, gerar bênção. Então estamos aqui fazendo o quê? O que Deus manda. Ontem Deus falou para começar a gravar, né? Eu tenho um canal também, se Deus mandar, Vivi vai falar, no YouTube e no Instagram. Eu só gravo vídeos lá quando Deus realmente manda. Então, às vezes demora 5 meses, 7 meses, não tem cunho financeiro os canais. É realmente para alcançar as vidas das pessoas, aquelas que vão se aproximar de mim, pedir ajuda espiritual, e assim eu vou fazendo a obra, né? Então, hoje a reflexão é essa, que a gente tenha compaixão, assim como o Senhor Jesus sempre teve compaixão de nós, que somos falhos, mas Ele veio aqui como homem, viver tudo que a gente vive na nossa carne, para poder entender o que a gente passa. E assim como Ele tem compaixão da gente, que a gente seja, que a gente tenha compaixão do outro, que a gente se coloque no lugar das pessoas, que a gente entenda a história das pessoas, porque muitas vezes a gente é muito bom em julgar, mas a gente não entende a história das pessoas, por que elas são amargas, por que elas são do jeito que são. E às vezes a gente precisa ser essa compaixão, né? Então, agora neste momento, a gente vai orar. E se você tiver algum pedido de oração, mesmo que eu não veja agora, tá? Você pode colocar aí, que depois eu vou estar orando. E eu creio que na próxima livezinha a gente vai ter um testemunho, alguma coisa, porque Deus é fiel. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Jesus. Porque aonde tiver 2 ou mais falando em Ti, o Senhor se faz presente. E mesmo aqui nessa live, Senhor, o Senhor se faz presente. Quem está lá do outro lado pode sentir a Tua presença, assim como eu estou sentindo aqui neste lugar. E eu venho clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que está nesta live, que vai assistir posteriormente, porque eu vou postar. E que o Senhor venha, Senhor, cobrir elas com o Seu sangue. Que o Senhor venha, Senhor, revestir com a armadura completa de Deus. Que o Senhor venha, Senhor, guardar suas famílias, que tudo aquilo que se levanta contra os teus filhos caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor coloque nos nossos corações o desejo de termos compaixão e que o Senhor crie oportunidades para que a gente possa exercer essa compaixão e que a cada dia nós viemos a receber da Tua compaixão, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijos no coração e até a próxima.